Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site, vocês também conseguirão encontrar, além dos estudos anteriores da Revista Espírita e os outros estudos promovidos pela casa, links para acessar os estudos que ocorrem online. O estudo da Revista Espírita, ele vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasília, Brasil. Então, se você está assistindo este estudo de forma gravada através do YouTube, saiba que você pode participar conosco todos os sábados. Venha estudar e nos ajudar a compreender a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 76. E no estudo de número 76, Kardec continua naquele grupo de ensinamentos e dissertações espíritas. Opa, aqui ficou errado, ficou ali com o nome do estudo antigo. Mas Kardec vem trazer um novo tema para nós, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E esse tema foi coletado na Sociedade Espírita de Sens, e é um tema inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 22. Então, esse é para vocês verem o quanto dos estudos, né, deste laboratório do mundo invisível que Kardec considerava a Revista Espírita, o quanto da Revista Espírita está presente em toda a obra da codificação espírita. E assim, com esse tema, eu passo para o Pereira para poder dar início no nosso estudo de hoje. Então, boa tarde a todos. Como o Lelo já colocou o título, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí começa assim. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizei uma verdade, pois com efeito, muito humilde, com frequência, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, né, inicial, prova mais longa do que a de um bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, máxima, provérbio, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Seria uma palavra, um ato ofensivo ao sagrado. Né? Se um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este. Iniciais assim uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Olha aí. E aqui a gente vem bem naquela questão que a gente sempre faz uma analogia. Eu gosto sempre de trabalhar com analogia, né? Que a gente consegue compreender melhor, às vezes, o ensinamento quando a gente traz exemplos. E a gente sempre trata a vida terrena, né? A reencarnação como se fosse uma escola. E aqui fica muito claro isso, né? Quando a gente vê essa questão, né? Então, o espírito, né? Enquanto está ali na sua vida inicial, ainda errando, né, ele vai, às vezes, necessitar, talvez, repetir um ano, né, ficar em algumas matérias de dependência para cursar no ano que vem, né. De outra forma, aquele espírito que já sabe, né, eu me lembro que antigamente, se você conseguisse a nota lá, você não precisava nem continuar no ano, né, passava no terceiro bimestre, já não precisava ir mais ir para aula, né. Então, o espírito que já aprendeu
aquilo que ele tem que aprender na vida dele, né? Então, às vezes, ele desencarna antes, né? Por quê? Porque a missão que ele vê ali, às vezes, para cumprir, ele já cumpriu, né? E aí, se a gente estender isso para as várias reencarnações sucessivas, né? Então, o espírito que já reencarnou várias vezes não vai mais vir reencarnar na Terra. Por quê? Porque já não necessita mais deste orbe. Então, essa analogia desse começo que a gente consegue fazer com a questão da educação é bem simples, né? Ah, por que se fosse um homem bom teria morrido? É, porque às vezes a pessoa boa já não necessita mais estar nesse orbe e já vai desencarnar. Enquanto uma pessoa que ainda precisa estar nas dificuldades deste globo, ainda tem que continuar, por quê? Porque ainda tem que aprender mais coisas. E eu achei interessante a parte que ele traz o seguinte, que, ó, e quando a gente fala isso, se fosse uma pessoa boa teria morrido, ó, não suspeitais que prosferi uma blasfêmia. Por quê? Porque a gente tá, quando você fala isso, o que a gente está falando contra? Está falando contra a justiça e a decisão divina, né? Porque Deus não ia errar, né? Ah, em duas questões morreu o bom e ficou o ruim, vamos dizer assim. Ah, mas por que morreu o bom e ficou ruim? Então Deus errou? Não, Deus não errou. Então existe uma lógica por trás disso. E a lógica que o Espiritismo traz é justamente essa. Aquele que fica é aquele que tem mais coisas para ser feita ainda. Você sabe, Leandro, que às vezes a gente vê essas situações bem próximas da gente, né? Sabido que nessa semana partiu o irmão meu, né? E nós somos uma família de 8 irmãos, e eu tenho irmãos mais velhos, e esse era o caçula da família, 59 anos. Então, realmente, a gente percebe, eu vi esse comentário, por exemplo, não dessa maneira, mas você vê assim, fala, puxa, mas tinha 59 anos, estava na melhor fase da vida, né? Estava feliz com a filha, deixa 2 filhas, tal. E era uma pessoa muito bem quista, muito bem, né? Todo mundo gostava dele, não tinha inimizade nenhuma. Se a gente não entender essas questões, né? Porque claro que a gente fica triste, é normal a gente ficar triste, né? A família, as filhas, tal. Mas aí, olhando esse texto aqui, fala, puxa vida, né? Se ele partiu, porque estava no momento dele partir, né? Já cumpriu a sua parte, por exemplo, deixou a família em condições razoavelmente bem, sem, vamos dizer assim, nenhum problema financeiro, que deve ter condições de suprir as filhas, de fazer faculdade, tudo. Quer dizer, a gente aí começa a olhar um texto assim e fala, poxa, né? Porque normalmente pensa assim, puxa, olha, o caçula da família, que normalmente é o contrário, né? Né? Aí você vê o texto assim e fala, puxa vida, olha aí, né? A reflexão que a gente faz. Até a gente pensa mesmo naqueles momentos de emoções, né? Porque emociona, a gente tem bastante relacionamento, é muito bem quisto, né? E acontece próximo de nós, né? A gente consegue perceber isso. Né? E aí o que consola é exatamente isso, a filosofia espírita, né? Que nos traz essa palavra. Aí foi exatamente isso que eu falei, olha, se ele partiu agora, nessa circunstância, é porque Deus chamou, está na hora, né? Está na hora dele voltar. Né? Por mais que as pessoas às vezes tenham suas outras religiões, mas esse é um consolo, né? Fala, puxa, cria-se realmente essa comoção assim, né? Puxa, mas não faz sentido, né? Estava bem, de repente, parte. Olha o texto, né? É que o problema é que sem o conhecimento da doutrina espírita, a gente encara a morte como um castigo, como um fim, né? Onde, na verdade, não. Na verdade, foi mais uma fase, esperamos, né, que seja sempre uma fase vencida, né? Que cada reencarnação é uma fase, e se nós voltamos para o plano espiritual vencendo essa fase, é ótimo, que a gente está subindo cada vez mais, e então, quanto mais você vive, então, às vezes você vê lá, a pessoa está com 100 anos, eu tenho uma vozinha que está com 100 anos, né? E aí a gente vê dizer assim, olha quanto Deus é justo, né? Dando cada vez mais anos para essa pessoa para que ela possa resgatar na Terra tudo que precisa resgatar, né? Lógico que às vezes acontecem questões fora desse mundo natural, né? Por exemplo, um assalto, né? Alguma coisa assim que tira a vida de uma pessoa muito jovem e tal. A gente sabe que pela ordem, né? Não existe acaso, né?
Não existe o acaso. Então, aquela pessoa estava destinada a morrer por um tiro de um bandido, né? Não estava destinada a morrer por um tiro do bandido, tanto é que aquele bandido que fez isso, né, vai ter um resgate para ser feito, né? Mas não existe acaso. Né? Às vezes aquela pessoa naquele momento em frente daquele ser seria um momento dele recair num outro pensamento e não fazer aquilo e resgatar aquilo que ele fez, não conseguiu, né? E aí se aquela pessoa que dizem que foi, né, sofreu ali o assassinato, tal, se é um espírito desprendido, né, ele vai ir para o plano espiritual, vai continuar essa caminhada, mas também se ele for um espírito materializado, daquele de vingança, ele vai querer se vingar, daí ele ser bandido, e aí começa aquela roda kármica, como o Pereira fala, né? Então veja o quanto o espiritismo ele ajuda nessas questões. Então a morte, antes de qualquer coisa, como as pessoas pensam, ela não é o fim, né? Ela é o começo, né, de uma nova fase aí que a pessoa tem para dar continuidade. Vamos ver para frente. Por que então havereis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba, né? Ao terreno rústico, né? Terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservada no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a este não tivesse direito? É, é bem que a gente fala no espiritismo, né? Porque o que que é a alma? A alma é o espírito preso no corpo, né? Então o espírito ele está preso nesse corpo, né? Passando as dificuldades que a nossa vivência aqui tem que passar. Mas quando a gente dorme, como a gente costuma dizer, a gente está toda vez que a gente dorme, a gente treina para morrer, né? Quando o espírito sai, por isso é importante a oração, a tranquilidade de pensamento, porque quando a gente dorme, a gente ora pedindo para que o espírito possa ir ao plano espiritual, se encontrar com amigos, com pessoas que possam ajudar na evolução dele lá no plano espiritual, nós falamos que o espírito está vivendo a vida real, a vida do espírito, né? Porque ele desprendeu ali da carne, ele pode ir para um plano espiritual. Então, essa é a necessidade daquela oração que a gente faz à noite para desprender esse espírito do corpo. E aqui o texto traz, numa analogia, ele traz exatamente isso, né? Por quê? Porque como que você vai permitir que uma pessoa que já cumpriu a sentença continue preso? E aquela que não cumpriu a sentença seja posta em liberdade? Então é exatamente isso. O seu corpo ele é uma prisão pelo fato de a gente não consegue lembrar das vidas passadas, não consegue, na maioria das vezes, conversar com seus entes queridos que já desencarnaram, né, não consegue tantas coisas por estar preso nesse corpo. Então, lógico, o corpo é um cativeiro para o espírito, né? E quando ele volta para o plano espiritual, ele está liberto. Então, nada mais justo que se ele já cumpriu a sentença, ele possa voltar mais cedo, né? Mas infelizmente, né? O mundo terreno ainda é muito apegado a isso. Não, tem que compreender mesmo, tem que a atualidade da existência, senão não tem como. Olha, ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que me parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o aprendem os vossos sentidos obtusos, pouco sensíveis. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Isso aí foi Férano, arcebispo de Cambrai, nascido em São
Pandelon, França, 1651. Desencarnado em Cambrai, França, 1715. Bacana, né? Esse texto, para mim, foi muito interessante, né? Deus coloca os textos na medida que a gente está precisando escutar, né, Pereira? Vamos lá. Então, para a gente fazer, igual a gente fez na semana passada, a gente fez uma fixação do conteúdo, eu achei que foi bem interessante, porque a gente faz um resuminho daquilo que a gente leu, a gente vem respondendo aqui, então, algumas perguntas. Então, se Deus é justo, por que pessoas boas morrem cedo e pessoas ruins continuam vivas? Pereira. Acho que o texto ali ele responde bem claro isso, né? Porque é a nossa percepção errada disso, né? Se nós considerarmos que a nossa é a única vida aqui no mundo terreno, tudo bem, né? Mas se a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, como coloca o texto ali, né? Então é porque se essas pessoas boas partiram antes, é porque chegou o momento dela que ela cumpriu a sua missão, né? Recebeu alta, né? Do hospital aqui terreno, recebeu a liberdade do seu cárcere, como ele coloca, né? E chegou o momento de prosseguir. E aquelas outras pessoas que ainda têm seus débitos, né? Ela decide ficar mais algum tempo para ter a oportunidade de compreender, né? Compreender as questões que precisa ainda para aprender as lições ainda que não aprendeu. Você colocou bastante a questão do negócio da faculdade, né? Que ela ainda tem pendência, né? Tem pendência e tem que cumprir suas pendências. E é a oportunidade que dá para que, pelo menos, aquela ainda aproveite um pouco mais diminua um pouquinho mais essas dependências, né? E veja que interessante, eu tinha falado da escola, né, da educação, você trouxe faculdade e já me despertou um gatilho aqui. Na faculdade, você tem, se eu não me engano, são 7 anos para você concluir o teu curso, 10 anos, alguma coisa assim, né? Cada faculdade tem umas normas aí, né? Que a gente chama de jubilar. O que É. acontece? Jubilar, daí você perdeu tudo aquilo que você fez. Tem que voltar no Olha, na vida reencarnatória é a mesma coisa, porque você foi, reprovou, não tem problema, vai em outra reencarnação. Foi, reprovou, não tem problema, vai indo que você vai conseguir. Só que você não vai, chegou o momento que você jubilou. Você não vai perder tudo o que você aprendeu, porque o espírito nunca retroage. Mas, naquela faculdade chamada Terra, você não vai mais poder estudar. Você vai ter que voltar lá em outra faculdade mais precária para conseguir evoluir. Você vai ter que voltar lá no começo, começar, né, numa outra ocasião. Você vê que interessante, né, Fred? Nós vamos partir da própria experiência da vida, né, atual, né, que está aqui no terreno. Você colocou assim já como com as prioridades de existência. Mas vamos partir dessa vida mesmo, né? Então ele veio aqui nessa vida para aprender algumas questões e resgatar algumas coisas, e ele falha a primeira vez. Aí que ele fala, tá indo aqui, não, mas vamos dar mais um tempo para ele aqui ainda, para ver se ele aprende nessa vida mesmo. E vai. Até que chega, não, que você falou na oitava, aí falou, ó, você teve toda a oportunidade de ficar aqui, viveu até os 100 anos. E não, né, agora você não consegue mais. Agora você tem que ir, partir e começar outra experiência diferente, como você falou. Né? Entendeu? No mundo terreno mesmo pode acontecer isso. Né? É verdade. Vamos ver a segunda pergunta. A morte de um ente querido é uma punição para quem fica? Ô Pereira, não fui eu que escolhi o texto, tá? Foi a própria espiritualidade que escolheu aí para a gente se esclarecer. Eu sei que você passou aí essa semana com o desencarne do teu irmão, mas é a própria revista que está trazendo. É verdade. Né? Então, a morte do ente querido é uma punição para quem fica? Obviamente que não, né? Porque às vezes a morte de uma pessoa, um ente querido, ela desperta às vezes na família um sentimento e uma mudança de conduta que se aquela pessoa às vezes tivesse ficado 100 anos, não teria despertado. E eu vou trazer um exemplo da minha família aqui, né? Então, meus pais, eles morreram bem cedo. A minha mãe desencarnou com 54 anos e o meu pai com 665. Agora me falhou a memória. Mas foram muito cedos, ambos, né? E aí, a gente, né, depois que estava adulto já, todos nós éramos adultos, éramos casados, e tinha apenas uma irmã mais nova, a gente não tinha aquele costume de se reunir na casa do pai para fazer alguma coisa. Lá de vez em quando se encontrava na casa da mãe e do pai. Eu não ia visitar meus irmãos, não ia visitar minha irmã mais velha, nada. Então, quando morreu a mãe, a gente já sentiu aquele baque. Agora, quando foi o pai, aí a gente pensou, poxa, se a gente não fizer uma reunião de família entre nós, acabou.
né? E a gente sempre teve nessa visão do pai, os antigos faziam muito isso, a gente já não faz muito, que é, eu vou visitar a mãe, pai, vou visitar o irmão. Me lembro que o meu pai no sábado, ele sempre ia visitar a mãe dele, aí de repente num domingo ele ia visitar um irmão, um outro irmão e tal. Falei, e a gente não tem esse costume. Então a gente sabe que a correria da vida e cada um mora numa cidade, a gente instituiu que todo ano, pelo menos uma vez por ano, no Natal, no Ano Novo, a gente ia fazer uma almoção de família para reunir os irmãos e tudo mais, né? E hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente consegue conversar. E foi assim, começou pequenininho, né? Com apenas ali com nós 4 irmãos, de repente dos 4 irmãos vieram mais os sobrinhos, eu já tenho irmão que já tem neto, e aí tem um primo que veio. Hoje, as nossas reuniões de família de final de ano dá mais de 30 pessoas, né? Então, você veja, foi aquela desencarnação de um ente, né? Que fez a gente mudar uma conduta, às vezes criar, fortificar um laço que nós temos e resolver, né, aquelas desavenças que a gente sabe que existem no seio familiar, resolver, né? Por quê? Porque a gente está junto ali convivendo. Então, jamais, né, a morte, ele é uma punição, né, Pedro? Esse exemplo está falando da família. Desse caso aconteceu agora. Meu irmão, ele era, vamos dizer assim, patriarca da família mesmo. Já que a minha cunhada trabalha, era despachante doaneiro, tem suas funções. Mas as minhas sobrinhas eram muito dependentes dele, né? Eles também eram dependentes, vai viajar, pai, tudo. Ele era o centro ali das decisões, vamos dizer assim, né? É uma família bem centrada nele, né? Era até minha casa falou, poxa, era o grude, né? Os dois sempre juntos, a família tudo junto, os 3 juntos, né? Então, a filha e a esposa. E aí até minha cunhada, quando no momento comentou assim, no aquele choro, né? Tal, falou, puxa, o que vai ser de mim agora? Eu estava junto ali perto. Mas como assim o que vai ser de você? Você agora vai prosseguir, vai juntar suas filhas aí, se une os 3 aí, né? Se une as 3 aí e vai prosseguir a sua jornada. Então, de repente, não seria uma punição, seria assim, por exemplo, dar oportunidade que as pessoas ficam tão dependentes, né, do outro, né, de resolver aquelas questões financeiras, questões mais, né, compra aqui, compra aquilo, sabe que sempre tem que... Agora é a oportunidade de crescer, né? Se juntar, e eu falei, foi bem isso que eu falei. Olha aí a oportunidade agora não precisa esquecer, né? Porque de repente, se ele fica, vai, fica aquela dependência e não aprende. Então, agora, juntando, eles têm a oportunidade, tem, né? Automaticamente tem que se aprender, né? Aprender a tomar decisões que precisam ser tomadas, a se acertar, né? Que tem presos que deixou para trás. Mano, a grande oportunidade de se crescer, né? Crescimento profissional e espiritual, né? Então, mas que dá essas percepções, dá mesmo. Eu vi, ela falou bem assim, quando ela falou isso, falou, não, que é isso? O que vai ter de você? Você vai agora assumir aqui, você é a matriarca da família. Você vai juntar com as tuas filhas aí, vai, né? Conseguir, não pensa assim não, né? Exatamente. Biblicamente falando, né, Jesus, quando, né, voltou ao plano espiritual, né, porque Jesus não reencarnou, né, porque Jesus nunca esteve na Terra enquanto espírito encarnado, né, Jesus já era puro e ele é um dos criadores, né, do nosso globo. Então Jesus veio mesmo em missão não também, né, ele veio como pai mesmo daqui da Terra, né. Quando ele voltou, né, que ele parou a sua vida aqui terrena, os apóstolos mesmos, eles ficaram perdidos, né? Tanto é que a aparição deles no cenáculo, os apóstolos estavam ali, o que nós vamos fazer? Não, ele tem que voltar, porque o que nós vamos fazer? Né? Tava naquela dúvida, né? E Jesus, quando aparece para eles ali, ele dá a ordem, né? Não, agora que vocês têm que ir, agora que vocês têm que pegar o que vocês aprenderam e dar continuidade. Então, nunca a morte é uma punição, mas ele às vezes é um chacoalho que a gente precisa para fazer essa continuidade, né? E essa aqui é simples, né? Acho que todos aqui que estão no estudo da revista Espírita conseguem responder, né? O que acontece com o espírito após a morte. Vamos lá, Pereira, um resuminho rapidinho desse aqui. Claro. Continua a sua jornada no mundo espiritual, né? Continua. Não vai pensar que assim que também é outro erro errôneo. Agora ele vai descansar, ou agora, né, vai para... Não, ele vai continuar de acordo com as suas afinidades, a tua bagagem moral que ele leva, né? Ele vai ser recebido e vai continuar, vai ser, vamos dizer assim, se agrupar com aquelas pessoas realmente que ele necessita ali para
continuar a sua jornada, né? Cada um de acordo com as suas obras, como que dizia, mas as suas obras morais, intelectuais. Então, continua, né? Continua no mundo espiritual, né? Perfeito. E aí você terminou a tua explanação aí, já praticamente explicando a próxima pergunta, né? Como que a reencarnação explica as aparentes injustiças da vida? Porque é cada um conforme as suas obras, né? Então, se você fez uma obra boa, você teve uma reencarnação, né, correta e tal, né? Não precisa ser perfeito, porque a gente não está aqui quando o Espiritismo diz, você tem que ser perfeito. Não. Que Kardec sempre falava que se reconhece um verdadeiro espírita pela sua luta diária na sua melhoria. Não é bem nessas palavras, é mais ou menos isso, né? A sua melhoria tem que ficar se melhorando o tempo cada dia. Então, se você, na sua luta, na sua tentativa e tal, lógico, quando você chegar no plano espiritual, vai dizer, poxa, você é um cara que tentou, né? Então, na tua próxima encarnação vai ser um pouquinho mais fácil, né? Por quê? Porque você se demonstrou garra que não, né? Então, a cada um segundo as suas obras. Então, se você vem e passa uma vida de tanta dificuldade, é por quê? Porque é o que a espiritualidade te orientou a fazer para que você conseguisse resgatar. Então, final da do Pereira ali é bem isso mesmo, né? Vamos ver a próxima. É possível, Pereira? É possível um espírito evoluído optar por ficar mais tempo na Terra? Existe na literatura algumas obras aí que a gente lê aí, de Divaldo, de outros autores, até na obra das obras de André Luiz, algumas questões que é pedido uma intercessão, né? Por exemplo, o espírito ficava, ele estava com o momento programado, ele reencarnar naquela situação, mas devido a algumas circunstâncias, que ele estava a ajudar outras pessoas, tinha algumas condições até lá, que foi dado, quando colocou o nome, um termo jurídico, um prorrogamento dessas experiências no terreno para cumprir aquilo, né, que era uma necessidade. Então, é possível. A pessoa toda vez pede tanto a Deus, né? Poxa vida, eu estou com questões aí de ajudar alguém, ou sei lá, algum projeto que realmente vale a pena, ou até mesmo questões de saúde, família que precisa. E aí, as obras de Ada Luiz conta, não lembro qual dos livros daquele lá, que fala sobre a questão dessa, né? Que foi sim, vamos dizer assim, permitido essa permanência um pouco mais, né, daquela que estava planejada no mundo do terreno por uma questão assim nobre que necessitava. Então, às vezes pede com tanto fervor e há um motivo aí que justifique tudo isso, né, que a justiça divina é perfeita, não existe nada, não existe privilégio, né, mas existe aí essas questões aí que a gente, na obra básica não fala isso, né, nenhuma das obras básicas, mas na literatura aí a gente vê alguns casos aí onde que conseguiram, vamos dizer, essa prorrogação por mais um tempo aí. Então, Dizem, né? A gente, como o Pereira falou, não tem nada escrito, mas o que falam, né? Pelo menos os palestrantes, é que Divaldo é um daqueles, né? Que Deus já prorrogou ali a possibilidade de ele ficar aqui mais no orbe terrestre devido ao trabalho gigantesco que ele faz aí junto com essas crianças carentes e abandonadas, né? E aí, do ponto de vista espiritual, né? Como a gente sempre fala, quando um espírito ele desencarnado, ele não precisaria mais estar na Terra, poderia já ter ido para outro orbe, aí a gente tem bastante relatos, né, que o espírito quer continuar aqui para ficar ajudando a população terrestre, e acho que dos mais conhecidos aí é o Bezerra, né, de Menezes, que, segundo a literatura também, ele optou por continuar na Terra, né, depois de desencarnar, ele já tinha mérito suficiente para ir para um outro orbe, e ele optou em ficar na Terra, ajudando até que a Terra também evoluísse, né? Então, é uma condição assim que um espírito evoluído ele tem essa possibilidade de sugerir isso para a espiritualidade, e como uma posição nobre, né, de continuar ajudando, provavelmente eles são aceitas também. É questão de amor, né? Você tem o exemplo de Jesus, né? Ele não necessitava, né? Porque o espírito puro não necessita reencarnar mais, só os errantes, aquele que ainda necessita reencarnar. E existem os espíritos que adquirem um grau de perfeição, que também ele não precisa reencarnar na Terra, mas tem que reencarnar ainda em outros orbes mais evoluídos um pouquinho. Mas aí é falando de Jesus. Não é? É um ato de amor mesmo. Eu falo, puxa, por amor a todos esses, né? Eu quero participar, ir ali para
ajudar aqueles espíritos que estão ali, né? Então, isso é exatamente isso. Ou até ele fala, puxa, eu estou deixando tantos entes queridos que ficou ali, né? Que estavam lá naquela época, ali comigo e tal. Eu quero ficar mais um tempo para ver se eu posso ajudar esse povo, né? Pega afinco, né? Com o orbe terreno, com aquela região, com aquele país, com aquela cidade. E aí ele, vamos dizer assim, permite, né? Fala, puxa, eu quero, então vou votar e vou, né? Por amor, né? Perfeito. E aí, a última questionamento aqui para a gente encerrar essa parte de fixação do conteúdo, que é como desenvolver a visão espiritual e desapegar-se da vida material. Bom, só tem uma maneira, né? A filosofia espírita é o primeiro caminho pelo seguinte, que ele se você tirar a questão das pluralidades das existências, né? Que nós temos várias passagens no mundo terreno, aí se você tirar tudo isso já fica difícil. Agora, se você começar a estudar isso, interpretar, você vai desapegar, porque você sabe que essa vida aqui não é nada em comparação à imensidão de outras experiências que nós tivemos e que vamos ter no futuro ainda. Então, como desenvolver a visão espiritual, desapegar da vida material, é esse estudo mesmo. Se você não digo só filosofia, mas tudo questões, obras espiritualistas, né, que dá continuidade da vida, que senão você não vai ter como, né? Você pensar que essa é a única vida, você vai ficar ligado à matéria, não tem outro caminho. Né? Perfeito. E aí, o Pereira falou muito bem ali do estudo, né? E aí é forçar-se ao fazer o estudo. Esse aqui, o nosso estudo é um exemplo prático, né? A gente só não faz o estudo aqui quando as agendas não batem mesmo, acontece alguma coisa, a gente não consegue fazer. Mas eu já fiz de vários outros lugares, quando estou viajando e, né, às vezes, estou viajando, mas estou num lugar eu consigo montar um computador, já fiz de vários outros lugares, e para mim ele é um gosto fazer isso aqui, né? Não é uma coisa mais pesada, mas eu sei e compreendo que quem está começando, ele vai aparecer vários empecilhos para você não ir. Por quê? Porque a vida espiritual, ele é igual ao corpo material, ele te acomoda, né? Então, você, hoje eu vou ir lá no estudo do Evangelho, hoje eu vou ir lá no estudo do Livro dos Espíritos, hoje, as primeiras vezes vai ser difícil, de repente você vai pegar um gosto e vai fazendo por vontade, por gostar. E a questão também de você fazer caridade, de fazer ajudar o próximo, no começo, pode ser, que nem eu comento com o pessoal, no começo pode ser que a gente pense lá do tal do bônus hora, né? Não, estou conseguindo um tijolinho lá no plano espiritual. Tudo bem. No começo, se isso te motiva, pode continuar. Chegará um momento que o bônus hora, o tijolinho, não importa em nada para você e você vai estar fazendo de livre espontânea vontade, que é o momento onde passa a valer realmente aquilo que está fazendo. Então, se dá para a gente resumir a resposta dessa pergunta numa única palavra, é comece. Comece. Né? Então, vamos lá. E aí, só para a gente, então, dicas para a vida a partir desse texto, né? Então, evitar julgamentos precipitados, né? Não devemos questionar a justiça divina com base em percepções limitadas. Não tem como a gente entender Deus, muito mais na condição evolutiva que nós estamos. Então, posso até criar polêmica aqui nesse vídeo depois que eu subir na internet, né? Eu vim com o sexo errado, eu sou tal, Deus errou? Poxa vida, né? Temos que parar para pensar nisso, né? Aceitação e resignação, compreender que cada espírito tem um tempo certo para cumprir sua jornada e que a morte não é o fim, né? E fortalecer a fé, buscar compreender a vida espiritual e a continuidade da existência para lidar melhor com as perdas, né? Que é o que nós explicamos aqui. Quando você compreende que a vida não é o fim, que é uma sucessão e que quando você desencarnar, a depender do que cada um plantou, possivelmente lá no plano espiritual vocês vão se reencontrar, isso é um calento, né? Muito bem. Vamos lá. Tem mais uma dica aqui que é viver com propósito, né? Aproveitar cada dia para evoluir e praticar o bem, pois não sabemos quando seremos chamados de volta ao mundo espiritual. Isso é verdade. Perfeito. Muito bem. Vamos lá, então, o próximo tema é os pobres
E os ricos, Sociedade Espírita de Lyon. Pereira. Olha lá, então. Vamos dando continuidade aqui. Começa com a nota, né? O Kardec coloca. Embora os espíritas de Leão estejam divididos em vários grupos que se reúnem separadamente, nós o consideramos como formando uma única sociedade, que designaremos sob o nome geral de Sociedade Espírita de Leão. As duas seguintes comunicações foram recebidas em nossa presença. Zé Kardec estava presente. Começa assim o texto. Primeira. O ciúme é o companheiro do orgulho e da inveja. Ele vos leva a desejar tudo quanto os outros possuem, sem que percebais que, invejando sua posição, não estarei pedindo senão o presente de uma víbora que acalentaríeis ao seio. Sempre invejais e tendes ciúme dos ricos. Vossa ambição e vosso egoísmo vos levam a ter sede do ouro alheio. Se eu fosse rico, dizeis, faria dos meus bens um uso muito diverso do que vejo fazendo este ou aqui. E sabeis se, tendo esse ouro, não farias um uso ainda pior? A isso respondeis. Aquele que está ao abrigo das necessidades cotidianas da vida sofre muito pouco em comparação comigo. Que sabeis a respeito? Aprendei que o rico nada mais é do que um intendente de Deus. Se usar mal sua fortuna, ser-lhes hão pedidos contas severas. Esta fortuna que Deus lhe dá e da qual aproveita na terra é a sua punição, é a sua prova, a sua expiação. Quantos tormentos o rico se permite para conservar esse ouro e que tanto se... E quando chegar a sua hora derradeira, quando deve prestar contas, e compreende nesta hora suprema, que quase sempre lhe revela toda a conduta que deveria ter tido, como tem medo, e que começa a compreender que falhou em sua missão, que foi um mandatário infiel de suas contas, vão desordenadas. Os pobres trabalhadores, ao contrário, que sofreram toda a vida ligados à bigorna ou à charrua, vem chegar à morte, essa libertação de todos os males, com conhecimento. Sobretudo, se suportam suas misérias com resignação e sem murmurar. Crede, meus amigos, se vos fosse dado ver o rude pelourinho a qual a fortuna liga os ricos, vós cujo coração é bom, porque passastes por todas as peneiras da desgraça, direis com o Cristo, quando vosso amor próprio fosse ferido pelo luxo dos opulentos da terra. Perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. E adormeceríeis no vosso rude travesseiro, acrescentando: meu Deus, abençoai-me, que seja feita a vossa vontade. Espírito protetor do médium. Eu tenho sempre um exemplo, uma questão sobre isso, sobre a questão assim que às vezes as pessoas falam dos políticos, né? Falam de outros, da que a pessoa tem riqueza, assim. E aí eu sempre gosto de colocar essa comparação. Mas será que se eu não tivesse nascido naquela família, nascido lá e tendo todas as condições, eu não faria uma coisa que ele fala ali, pior que isso até, né? Por isso que são seres que merecem compaixão, é errado. Mas a gente julga muito, né? Tá. Bom, o sofredor, né? Esse sofre, né?
fazendo, seja ela na área política, seja na área de financeira aí, dos grandes. Se eu tivesse o cadeiro, será que você faria? Será que estaria estudando aqui no sábado, Aurélio? Pois é. A porta larga, né? Será que nós estaríamos estudando aqui sem nenhum interesse nenhum? Será que a sedução não fosse tão grande que os convites sociais, os jantares, os almoços, né, tanto que oferece, né, os passeios e facilidade, nós estaríamos estudando a filosofia espírita? Pensa assim, né? Temos que pensar assim, né? Não condenando a riqueza, não é isso que estou falando. Nós estamos falando sobre o mau uso, né, dos recursos que Deus coloca, que é diferente. Porque você pode ter muito dinheiro e ser um espiritualista, né? Não ser materialista. E você pode ter pouquíssimo dinheiro, só o suficiente, e ser materialista, né? Aquele apegado às coisas terrenas, aos bens, às coisas. Existe uma diferença meio grande do materialismo com o capitalismo. Agora, o uso, aí sim, né? Perfeito. E essa frase que você falou, e se você tivesse nessa posição, será que você faria diferente? Eu acho que você falou lá para mim há uns 10, 11 anos atrás, num curso que nós estávamos fazendo junto, que você estava palestrando, e eu questionei isso. Eu me lembro que eu falei assim para você, falei, será que eu já evoluí nessa questão, que eu não sinto vontade de matar, de roubar, de tal, né? E aí você comentou, será que você já evoluiu ou se você não passou por isso ainda? Porque se você nascer numa condição onde que isso é comum à tua volta, às vezes nessas comunidades onde a criminalidade impera, onde o tráfico impera, será que você conseguiria se manter desse jeito? É verdade, aí é que a gente tem que pensar, né? Então a gente tem que exercitar isso. E o Espiritismo, trazendo agora aqui para o texto, ele nunca condena a riqueza, ele não condena a prosperidade de ninguém, né? Se você trabalha, se você vai prosperar, o Espiritismo quer que você prospere, né? Eu sempre, quando vou conversar com alguém sobre isso, porque algumas religiões têm a visão distorcida da questão da riqueza, né? Ninguém entra, os ricos, mas faça um camelo passar pelo buraco no olho com rico e pro céu. Então não pode ser rico. Não pode ter a conduta de um rico opulento, como a gente viu aqui no texto, né? Então, como o Pereira falou, às vezes, tanto o rico quanto o pobre, eles são apegados a materialismo e isso não vai diferenciar nada um do outro, né? Então, tanto a riqueza quanto a pobreza, elas são oportunidades que você tem na vida, né, para que você evolua. E a questão da inveja, aí às vezes, do pobre para com o rico, é uma inveja, como eles falaram ali, é você chamar a víbora para o teu lado, é chamar a cobra para te picar. Por quê? Porque se Deus não te permitiu, nessa reencarnação, nascer com essas condições financeiras, é porque você ainda não está preparado. E nós vemos, como o Pereira falou aí no mundo político, o quanto que essas pessoas, nessa posição financeira que eles têm, o quanto eles não estão preparados. A maioria deles, né? Porque eles chegam no poder, aí eles têm condição de fazer toda essa manipulação com o dinheiro, e aí o que eles fazem? Sucumbe, desviam, né? Usam só em benefícios próprios. Mas, de outro lado, quando a gente olha, por exemplo, um pequeno empresário, né, uma empresa que está ali honestamente, pagando seus impostos, remunerando corretamente seus empregados, né, dando condição para ele trabalhar, lógico que esse empresário tem que tá cuidando bem da sua condição financeira. Ele tá rico, ele chega de carrão. Sim, mas e você tem um emprego, tá ganhando, tá recebendo certinho, em dia, tá? Então qual o problema? Não tem problema, né? Agora, se eu tivesse na posição dele, será que eu manteria a mesma integridade? Então, esse é o pensamento que a gente tem que fazer, né? Então, eu vejo assim que a pessoa nascer na riqueza, ele é uma oportunidade que o plano espiritual está te dando. Vai lá e trabalhe com esse dinheiro de forma a ajudar as pessoas, né? Hoje eu também tenho uma pequena empresa, né? Então já tenho um empregado e eu penso nisso, né? Falei, poxa, olha, eu era empregado, hoje já tenho minha pequena empresa, já consigo empregar uma pessoa, né? Estou dando condição dela trabalhar e levar o sustento para a família dela, então estou progredindo com aquilo que Deus vem me dando. E acho que isso é importante, né? Então, se um dia que Deus abençoe, que eu chegue a ter 40, 50 empregados, como essas empresas maiores,
que eu mantenha essa mesma índole, essa mesma integridade, porque daí eu estou fazendo bom uso da questão da riqueza, né, Pereira? É perfeito. Então, Vamos lá. encerrar ou dar? Vamos responder rapidinho as perguntas aqui para fixação. Okay. Então, deixa eu só compartilhar aqui. O texto é bom, né, Pereira? Dá vontade de comentar bastante, né? Mas o importante é isso, a gente fixar aqui as informações para que sirva mesmo de estudo, né? E não de... Epa, acho que não compartilhou, né? Bom. Não, deixa eu cancelar aqui e voltar. Agora foi. Então, vamos lá. Então, a fixação nossa aqui. Se Deus é justo, como alguns nascem ricos e outros pobres. Então, o texto já explicou, né? Para alguns é dada a condição ali da riqueza como um teste para eles fazer, e a pobreza também, né? Então, a inveja do pobre para com o rico é desejar a prova que ainda não foi ofertada para você, mas um dia será. Tanto a prova da riqueza, quanto a prova da beleza, quanto a prova da fama, quanto tantas outras provas que a gente precisa, né? De novo, voltando às prioridades da existência, né? Se nós considerarmos que é a única existência, aí você vai achar que Deus é injusto, mas se nós botar a prioridade da existência, é porque ele necessita passar por essa experiência, por essa aprendizado. Perfeito. Então, os ricos são sempre pessoas ruins? Vimos que não, né? Não é o dinheiro que transforma a pessoa numa pessoa ruim, e esse exemplo eu também levo para bebida, sabe, Pereira? Às vezes o pessoal fala, beber e tal. Lógico que beber até cair é errado, né? Se você está destruindo o teu corpo, como a gente viu, sabe, ali na história de André Luiz, ele era não era um bêbado de ficar caindo, mas ele bebia todo dia, né? Então, quando ele chegou no plano espiritual, falaram que ele era um suicida, né? Por quê? Porque ele tomava demais. Então, lógico que nessas condições aí você está, às vezes, até abreviando tua vida, porque você pode pegar uma cirrose, pode pegar, enfim, acabar com o rim, etc. Mas, o que eu costumo dizer na questão da bebida é o seguinte, que a bebida, por ela tirar as tuas travas morais e as tuas travas racionais, ela te transforma naquela pessoa que você é, certo? Então, se você já é meio violento, quando você para de beber, você vai se transformar em mais violento. Por quê? Porque é a tua essência aquilo. E aí, aqueles espíritos que estavam à tua volta, que queriam violência, quando você baixa a guarda, eles vão conseguir atuar em você. Então, por isso que a gente vê, às vezes, o bêbado que bebe, bate na mulher, bate no filho, bate no sei quem tem. Aí você vê o bêbado que bebe, fica risonho, fica palhaço, conta história. Vê o bêbado que bebe, dorme, né? Então, se fosse assim, se a bebida fosse causar violência, todo bêbado ficava. A riqueza, a mesma coisa. Então, não é só porque a pessoa é rica que ela é ruim, né? Mas ela vai aflorar a essência daquela pessoa. Se ela é uma pessoa que gosta de caridade com dinheiro, ela fará mais caridade. Se é uma pessoa que é materialista com dinheiro, ela vai fazer mais materialismo para ela. Pobreza, a gente viu que não é o castigo, né? Por quê? Porque as experiências que a gente tem que passar em vida, e quem dirá que a gente já não foi um rico numa outra reencarnação, e agora a gente está nessa condição, por quê? Porque às vezes fez mau uso da riqueza naquela outra, e agora teve que nascer nessa dificuldade, né? Porque a gente vê aí pessoas que batalham, e nada dá certo, né? Mas por que será? O que será que você fez na outra reencarnação que você está precisando resgatar isso agora, né? Se quiser comentar, pode comentar, Pereira. Uhum. Como um rico pode evitar falhar em sua missão espiritual? Verificando, né? O que é o correto a ser feito. O que eu faço com o meu direito? O uso, né? O bom uso, né? Daquilo que Deus deu para ele. Então, se você utilizar ela corretamente, né? Visando o que você colocou bem certo aí, o desenvolvimento da sociedade, das pessoas que estão próximas, esse é o caminho, não tem outro caminho. Exatamente, né? Porque 90% aí da população é assalariado, né? Aí sobra aí 5% para os grandes empresários, né? E vamos dizer mais um tanto aí para os pequenos empresários, que às vezes tipo eu e o Pereira ali, que, né, tem uma pequena empresa, tá, né, crescendo agora. Então, o que se faz com o dinheiro? Então, demonizar, como às vezes os governos fazem, né? Demonizando o grande empresário e tal, tá, mas vamos imaginar lá, você fecha, mas tem cidades que se você fechar ela, vamos pegar, por exemplo, Telêmaco Borba, o Pereira deve conhecer lá Telêmaco Borba, se fechar a Klabin, que é uma empresa lá, o que acontece com a cidade?
80% da população trabalha na empresa, né? Então, por que demonizar a empresa, sendo que toda pessoa está tirando o sustento daquela venda da mão de obra dela? Então, né, não tem por que demonizar o empresário. O empresário que explora, perfeito. Agora, o empresário que está ali pagando em dia, pagando certo seus empregados, ele está fazendo um bom uso do dinheiro, né? Como a reencarnação explica a desigualdade social? Porque existe a desigualdade espiritual, cada espírito está numa evolução, cada espírito tem que passar por uma condição, né? Nós todos temos que evoluir junto. Quando a gente for para um planeta mais evoluído, nós vamos ter que estar numa condição evolutiva melhor. Talvez lá no próximo planeta não exista desigualdade social. Pode existir ainda a desigualdade material, né? Vai ter pessoas com mais bens e pessoas com menos bens. Mas a social não. Por quê? Porque aquela que tem mais bem, ela vai conseguir compartilhar com a que tem menos bem, só que essa que tem menos bem não vai ficar esperando tudo de graça, né? Ele vai, né, ter méritos para receber isso e progredir com isso também. O que a gente vê hoje é os extremos dos dois lados, né? Tanto o rico, ele quer só riqueza para ele, quanto às vezes muitos pobres, ele só quer de graça, né? Ele não quer se esforçar e trabalhar. Então, a reencarnação explica dessa forma. Se você está nessa condição, você tem que batalhar para mudar, né? Eu acho que o que mais explica aí, voltando ali, e que comprova que nós somos seres individuais, individualidade. Aí é que está, se tirarmos a individualidade, né, que cada um está num grau evolutivo diferente do outro. Não somos iguais. Né, porque a desigualdade social existe porque há uma desigualdade moral e espiritual de toda a comunidade espírita. Não somos iguais, né? Aí é isso que explica, que cada um está no grau evolutivo diferente do outro. Então, quando você vem para o mundo terreno, então cada um vai trazer aquela bagagem de acordo com o seu grau evolutivo que ele vem trazendo. Né? Não somos iguais. Né? Não tem como. Né? Então, o que aparenta aqui na social está demonstrando claramente a desigualdade evolutiva de cada ser que está aqui. Perfeito, exatamente, né? O que nós fazemos no mundo material é a explanação do que o nosso espírito realmente é, né? E se hoje nós estamos numa condição, né, dessa no Brasil, é porque a média da população brasileira tem essa condição. Senão nós não estávamos assim. Né? Os espíritos que encarnam aqui estão dentro desse patamar evolutivo, né? Eu gosto que eu estou evolutivo, né? A partir da parte da evolução. Então é aí que explica, porque não tem outra maneira de você explicar essa desigualdade. Né? Perfeito. E a última, né, como lidar com a inveja e o desejo de ter uma vida mais confortável, é compreendendo em que posição que a gente está, né? Eu estou numa posição que se eu conseguisse a riqueza, eu conseguiria lidar bem com ela, né? Ah, não sei. Então, se você nem sabe responder isso aí, então é porque, né, você não está preparado para receber aquilo lá. Então, ore pedindo, né, a prosperidade, né, pedindo a Deus para que te mantenha uma pessoa íntegra, né, desenvolva a gratidão por aquilo que você tem, e isso é uma das coisas que eu sempre comento, né, me lembro que como eu era católico, tinha uma música que ele retratava uma passagem da Bíblia, e ele dizia assim, se sou fiel no pouco, ele, Deus, me concederá mais, né, então é agradecer pelo que você tem, né, eu agradeço pelo que eu tenho desde quando eu não tinha nada, né? E aí, quando você vai agradecendo, você vai sendo fiel, Deus vai observando que você sabe prosperar naquilo que você tem, você sabe ser agradecido. E aí você vai prosperando. Né? Então, ter essa gratidão, né? Compreender os desafios ali que no dia a dia você enfrenta, que tudo isso é para um aprendizado. Eu costumo falar, assim, quando as pessoas estão passando por dificuldade na vida, observar assim, Deus está te mostrando que você tem que aprender alguma coisa. Você tem que parar, sentar, respirar, tentar pensar fora da caixa, pensar, você é o que mais conhece a tua vida. Observe a tua vida, o que você vem fazendo e tenta entender o que Deus está querendo te mostrar, do porquê que não está dando certo. A resposta está aí. Né? Eu, só para concluir, já passo para você concluir, eu teve uma época da minha vida que tudo deu errado. Ali 2011 até 2015, sempre as coisas davam errado. Né? Mas quando foi ali 2013, mais ou menos, eu tive um estalo. Eu e minha esposa vindo de carro, eu tive um estalo. E eu entendi o que estava acontecendo na minha vida.
Mas foi assim, foi como se tirasse com a mão, né? A partir daquele momento as coisas começaram a dar certo, porque eu entendi o que Deus queria me mostrar. Então é essa análise que a gente tem que fazer, né, Pereira? Eu acho que ele tem que dividir essa pergunta também como a maior questão aí é como lidar com a inveja. A inveja, sim, é horrível, né? Você invejar, puxa, aquele carrão, quero ter aquele carro dele, igual o fulano, o ciclano, que as pessoas invejam, às vezes, os artistas, né, as pessoas, eu quero um carro, quero não sei o quê. Aí é um problema. Agora, o desejo de ter uma vida mais confortável, ela pode ser até saudável, porque aí você fala, puxa, para ter uma vida mais confortável, tem que estudar. Né? Porque aí, se você quiser invejar outra pessoa, você começa a analisar assim, poxa, mas aquela pessoa, mas olha, ela fez faculdade, então, aí sim, né? Olha, também vou estudar, fazer faculdade, vou trabalhar mais, vou dedicar mais tempo, né? Para ter uma vida mais confortável para mim, para os meus familiares, sei lá, né? Então, isso é até certo louvável. Agora, a inveja que é a questão, né? Puxa vida, eu tenho que ter aquele carro, tem que ter aquela casa, aquela fazenda, aquela. A inveja é terrível, né? Mas o desejo, eu acho que é uma coisa que eu tenho que buscar isso, né? De ter uma vida mais confortável, mas buscando dentro do trabalho honesto e íntegro, né? Perfeito. E aí, para a gente finalizar, então, ali com as nossas dicas para a vida, evitar a inveja e o ciúme, né? Então, comparar-se com os outros apenas gera insatisfação. Cada um tem o seu próprio caminho. Desenvolver a gratidão, aceitar as dificuldades com paciência e buscar aprender com elas. Usar bem os recursos disponíveis, ver o quanto que aparece isso, né? A gente vai tirando de cada texto, né? Todo texto às vezes diz isso, né? Seja um pouco, seja no pouco, no muito, o importante é administrar com responsabilidade e generosidade, praticar a caridade, o auxílio ao próximo, fortalece o espírito e prepara para uma evolução mais rápida, seja eu estando rico ou estando pobre. Se eu estou com rico e eu tenho condição de comprar 100 cestas básicas e distribuir, ótimo. Se eu não tenho essa condição, talvez eu ir lá ajudar no sopão, às vezes lá, né, a fazer o sopão é uma ajuda também gigantesca, né? E compreender a justiça divina, tudo acontece conforme a necessidade evolutiva de cada espírito. E é isso aí, Pereira. Bacana, né? Bacaníssimo. Tá aí, pessoal. Mais um estudo, mais um texto aí para nossa reflexão, para nossa análise. Muito profundo. Isso. Por isso, a nossa gratidão. Gratidão a Deus, por podemos estar aqui nessa tarde aprendendo. A nossa gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso Cristo, nosso modelo, pelo Evangelho que nos orienta. E a nossa gratidão a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde, nos incluindo. E aqueles que também, como foi colocado no início, se aproximam de nós para também estudar com a gente e aprender também essa filosofia. Assim fica a nossa gratidão a todos. Que possamos ter um fim de semana tranquilo, repleto de paz. Que assim seja.